Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 55ª Sessão Ordinária, em 4 de junho de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Ercesian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Clarissa Garotinho, Tio Carlos, João Cabral, Alexandre Cerruti, Paulo Pinheiro, Patrícia Morim, João Mendes de Jesus, Ivanir de Melo, Jorginho da SOS, Stepan Ercesian, Fausto Alves, Marcelo Piuí, Eliomar Coelho, Roberto Monteiro, Leonel Brizola Neto, S. Ferraz, Dr. Jairinho e Dr. Eduardo Moura, assume a presidência o senhor vereador Stepan Ercesian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 17h31. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, a nobre vereadora Tereza Berger. Dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, senhores assessores, hoje subo a esta tribuna para, no exercício do mais elementar das prerrogativas inerentes à atividade parlamentar, expressar livremente meu pensamento. E neste momento faço para registrar alguns pontos que considero relevantes em razão dos ofícios número 143 e 144 de 2009, ambos de 8 de junho de 2009, subscritos pelo senhor presidente do Tribunal de Contas do município, Thiers Montebello, publicados no Diário Oficial do Poder Legislativo, hoje. Primeiramente, cabe destacar, a fim de afastar qualquer conclusões precipitadas e que efetivamente não condizem com os termos do meu pronunciamento, que foi feito neste plenário, no último dia 4 de junho, e publicado no dia 5 de junho do corrente, acrescentando e reconhecendo o elevado nível e capacitação do corpo técnico daquele Tribunal de Contas. Isto é indiscutível. Por outro lado, não ignoro, por óbvio, os limites de atribuições constitucionais entregues ao Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo. Acredito, todavia, que há uma necessidade permanente de refletirmos acerca dos mecanismos institucionais no desenvolvimento das atividades e fiscalização de controle da administração pública. Sim, nenhum órgão encontra-se isento de críticas ou falhas. O Tribunal de Contas também não deve e não pode estar imune a elas. Como sabemos, as críticas devem servir como um instrumento poderoso de correção das eventuais falhas e aprimoramento das atividades desenvolvidas por este ou aquele órgão. Contudo, pelo teor dos ofícios veiculados no DCM desta Casa, parece que o senhor presidente da Corte de Contas não perfilha do mesmo entendimento. É preciso não perder a perspectiva
de que estamos sobre a égide do Estado Democrático de Direito. Neste particular, cabe destacar que a ausência de críticas pode significar, em algum aspecto, um grave retrocesso. E também o comprometimento dos avanços duramente conquistados para atingirmos a democracia em nosso país. Na verdade, devemos ter muito cuidado ao pretendermos limitar o exercício legítimo da liberdade de expressão, pois que o silêncio, como sabido, pode estar a revelar eventual usurpação ou até mesmo, inclusive, a supressão de direitos e deveres e garantias constitucionais. Gostaria de esclarecer, ademais, a fim de afastar as indevidas e descontextualizadas interpretações em meu pronunciamento, embora reconheça, e isso também tem que ficar muito claro, as responsabilidades do Tribunal de Contas. Questiono, como dever inerente ao meu mandato, e que me foi conferido pelo povo carioca, que as diversas CPIs instaladas neste Parlamento e cujos relatórios são encaminhados para o Tribunal de Contas, não foram raras as vezes que apresentaram como resultado o seu arquivamento. Como sabido, no caso da merenda escolar. Já tivemos nesta casa uma outra comissão parlamentar de inquérito que, após a instrução processual própria, acabou por apontar diversas enormes irregularidades. Atualmente, encontra-se em curso nesta casa uma CPI, da qual sou relatora, para apurar as irregularidades com os preços praticados pelo pãozinho fornecidos para a merenda escolar. Isto é tão claro. Foi necessário que o jornal O Dia fizesse a denúncia para que houvesse uma mobilização da prefeitura, mas, infelizmente, neste caso, também o Tribunal de Contas não se manifestou. Dos termos do ofício da presidência do Tribunal de Contas do município, cabe o exercício de uma reflexão por parte deste Parlamento. Será que as comissões parlamentares de inquérito instaladas nesta Casa de Leis estão cumprindo as suas finalidades? Já que elas, na maioria das vezes, seus relatórios finais vão para o arquivo. Ou será que o Tribunal de Contas, no cumprimento de suas funções, tem sistematicamente entendimento diverso daquele que deu origem à instalação de uma CPI neste Poder Legislativo? Finalmente, reafirmo especialmente a todos aqueles que conhecem os valores e princípios que norteiam a minha vida pública, que respeito intransigentemente todas as instituições constituídas. Mas, certamente, diante de circunstâncias, ninguém irá derrubar minhas convicções ou calar a minha voz. Ao contrário, sempre que entender cabíveis, lançarei uma voz para a formulação de um juízo, crítico sim, porém sempre em tom respeitoso. Também tenho a certeza de que o cuidado e a responsabilidade com que exerço meu mandato parlamentar
me levam sempre a reconhecer e aplaudir as medidas justas e louváveis que estejam em harmonia com os mais elevados interesses da população da cidade. No caso do Tribunal de Contas, o que eu entendo ser sua obrigação e dever. Eu gostaria ainda de fazer referência ao primeiro ofício, quando o senhor presidente do Tribunal de Contas faz referência ao pronunciamento do nobre deputado Eider Dantas. A visão do deputado, o vereador, hoje vereador Eider Dantas, é de responsabilidade dele, ele tem todo o direito às suas posições. No entanto, ele participou ativamente, era o secretário de obras da administração passada, do senhor prefeito César Maia, e nós vimos, para citar apenas um exemplo, que ele foi um dos responsáveis pela construção da Cidade da Música, que de um orçamento de 80 milhões, passou a quase 500 milhões, e ainda faltam, segundo o atual secretário de obras, mais de 100 milhões para concluir esta obra. E também, especificamente, neste caso da Cidade da Música, embora existindo no Ministério Público 2 procedimentos contra este projeto, também em nenhum momento eu vi o Tribunal de Contas se manifestar de forma enérgica em relação a esta questão. Então, eu tenho o direito ao meu pronunciamento, ao meu ponto de vista, e o senhor vereador Eider Dantas tem o direito, tem os direitos e os deveres inerentes também ao mandato dele. Eram estas palavras que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o vereador Jorge Pereira. Não estando presente, a palavra fica franqueada, não havendo quem queira fazer uso da mesma. A presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do vereador Alfredo Sirquis. Requer a mesa diretora na forma regimental a prorrogação da comissão especial instituída pela resolução plenária número... Que número é esse, por favor? 117 de 2009, com a finalidade de promover análise, estudo e levantamentos e propor medidas de curto, médio e longo prazo das esferas federal, estadual e municipal que possam levar a uma melhora efetiva nas condições de segurança da população no âmbito do município do Rio de Janeiro pelo prazo máximo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento sem número, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, do PDT, líder do bloco de esquerda. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da emenda aditiva modificativa
número 1, de minha autoria, ao PL número 148, de 2009. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 235, de 2009, de autoria do vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao capitão PM deitista Marcelo Traitei, pelos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento da odontologia e da saúde da população da cidade do Estado do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 236, de 2009, de autoria do vereador Paulo Pinheiro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Carlos Ernesto cada vez, por relevantes serviços prestados em prol dos laços culturais entre Brasil e Portugal, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto, o requerimento número 237, de 2009, também de autoria do vereador Paulo Pinheiro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto pós-mortem ao doutor Felipe Basílio Cardoso Pires Filho, médico, por relevantes serviços prestados em prol da saúde pública no município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende o trabalho por 15 minutos devido ao fato de que, nesse instante, o maior número de vereadores presentes na casa, mais o nosso presidente Jorge Filipe, estarem numa audiência importantíssima aqui mesmo na Câmara dos Vereadores, com secretários do Estado e do município, para tratar de assuntos relevantes para a nossa cidade. Então, a sessão fica suspensa por 15 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Disso, ele já fez a fala e suspendeu, ele entrou no nome do dia e suspendeu. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1889, de 2008, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que declara como área de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela rejeição do veto total. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar a votação, o autor do projeto, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu queria informar os vereadores, esse projeto, nós conversamos com o prefeito, pedimos que ele vetasse o projeto, porque quando ele foi apresentado à época, tinha um propósito e o interesse hoje da comunidade que seria beneficiada, e o nosso interesse é de apresentar um novo projeto. Então, eu queria encaminhar pela manutenção do veto, por acordo nosso com o prefeito e com a comunidade lá da Vala do Sangue. Continua a disposição para encaminhamento da votação. Não havendo quem queira encaminhar, encerrado encaminhamento em votação. Trata-se de matéria que exige maioria absoluta dos senhores vereadores. Os que forem favoráveis ao veto votarão sim.
Os que forem contrários ao veto, votarão não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Raymond, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar. A presidência, antes de encerrar a sessão, dá conhecimento aos senhores vereadores que, na tarde de hoje, está sendo votado no plenário do Senado Federal a PEC 47, na Comissão de Constituição e Justiça. Após um trabalho intenso, desenvolvido por vários presidentes de câmaras municipais das capitais, e aqui a nossa Câmara, inúmeros vereadores nos ajudaram nesse trabalho. O governador foi uma peça fundamental também para nos ajudar a impedir que fosse votado um percentual de 2% para a receita da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os senadores Marcelo Crivella, Paulo Duque, que foi autor da emenda, e o senador Francisco Dornelles conseguiram a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça na tarde de hoje do percentual de 4% para as câmaras municipais de cujas cidades tem uma população acima de 3 milhões até 8 milhões, como é o caso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso implicará, se aprovada pelo plenário e ratificada pela Câmara dos Deputados, numa perda de receita da ordem de 20% para o próximo exercício financeiro, que hoje oscila em torno de 65 milhões. Mas
perde-se o anel, mas não perde-se o dedo. Do jeito que estava, 2% inviabilizava os trabalhos legislativos. Então, foi isso que foi conseguido, foi onde conseguimos alcançar. São Paulo ficou com 3,5%, mas São Paulo não tem nenhum problema, porque ele não usa os 3%, quanto mais 3,5%. As demais câmaras municipais, todas, ficaram contempladas com a perda da ordem de 10%, e a única Câmara que teve uma perda de 20% foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bem, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, dá conhecimento aos senhores vereadores de que amanhã, a partir das 11 horas, teremos uma solenidade de entrega do conjunto Medalha Pedro Ernesto a Lígia Daut Lira da Veiga, proposta de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. É possível que eu não esteja presente, esteja em Brasília acompanhando a votação no plenário do Senado pela ordem do nobre vereador Carlos Caiado. Presidente, pela ordem, senhores vereadores e vereadoras, parabenizar a Vossa Excelência. Enfim, eu tive a oportunidade de estar presente com Vossa Excelência em Brasília, junto com o vereador Stepan, vereador Aspásia, e pudemos perceber, enfim, que Vossa Excelência que liderou essa comissão de presidente da Câmara Municipais, através do seu empenho, enfim, da sua dedicação, da sua articulação. Então, eu presenciei isso, eu não podia deixar de destacar e falar para todos os vereadores que nós estamos muito bem representados pelo presidente Jorge Felipe, que comandou toda essa articulação, e volto a repetir, ele liderou acima dos outros presidentes, sem querer desmerecer nenhum presidente, mas se não fosse Vossa Excelência, nada disso teria acontecido, de pelo menos ter uma defesa melhor da Câmara Municipal. E também quero destacar, Vossa Excelência testemunha disso, que o presidente nacional do meu partido, o deputado Rodrigo Maia, também teve um empenho, enfim, inclusive teve aqui na Câmara Municipal para ouvir a necessidade da Câmara do Rio de Janeiro, e quando nós fomos a Brasília, se colocou à disposição da Câmara Municipal do Rio em defender os interesses da mesma. Então, muito obrigado, presidente. Ratificando a fala do nobre vereador Carlos Caiado, não podemos deixar de destacar a importância do papel desempenhado pelo nobre deputado federal, presidente dos democratas, Rodrigo Maia, que nos acompanhou junto a várias lideranças e vários senadores do seu partido, que contribuiu certamente para que pudesse chegar a esse nível. Senhoras e senhores, está encerrada a sessão.